Boa tarde a todos. Eu sou a Isadora, ela é a Erika. Eu queria primeiro agradecer a Patrícia pela oportunidade, mais uma vez pelo convite, mais essa edição do Design da Brasa, né? A gente já participou de outras edições. E vou falar que a gente vai falar um pouquinho sobre o design possível, o que é a ONG, como, né, que a gente, um pouquinho da nossa trajetória, alguns exemplos de trabalhos, né? Bom, então o Design Possível, ele surgiu em 2004 como um projeto de extensão e cooperação universitária entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade de Firenze, na Itália, né? Então, inicialmente tem essa origem bem, né, focada na academia, como um projeto de extensão, mas o projeto foi dando tanto certo, né, que acabou evoluindo bastante, né? Então, desde o princípio, ele teve o objetivo de utilizar o design como ferramenta de transformação social e, bem no início, as principais articulações eram ligadas a projetos de geração de renda, envolvendo principalmente design de produto, parte de formação técnica e empreendedora, exposições, venda, identidade visual de empreendimentos de baixa renda. Em 2008 foi fundada a Associação Sem Fins Lucrativos Design Possível, né? Então, ao longo de 4 anos, depois das experiências que as pessoas que estavam lá na época, porque eu não estava, decidiram por fundar uma ONG para conseguir ter conseguiram ter bastante experiência e entender que era necessário, né, sair um pouco da universidade para conseguir ter uma atuação um pouco mais ampla. E o Design Possível tem como missão de promover, estimular, discutir, estudar e aplicar o design, contribuindo para estruturar novas formas de produção e de relacionamento com o mercado, auxiliando no processo de transformação da sociedade. Essa é a nossa frase. Opa, saiu aqui. Essa é a nossa frase, né, de missão, assim, que a gente consegue condensar o máximo possível todas as coisas que a gente faz e o nosso propósito. Mas aí, então, né, ao longo dessa trajetória, de dezembro do ano passado, a gente reformulou a nossa forma de gestão, então mudou um pouco como a gente estava se organizando dentro da ONG. E o Design Possível acabou se tornando também uma incubadora de negócios sociais. Então, as áreas que eram antes núcleos, né, que eram de projetos específicos, elas foram transformadas em negócios sociais, que, claro, possuem a mesma missão que o Design Possível e os princípios, e agora fazem a gestão e execução dos projetos. E a Erika aqui vai contar um pouquinho para vocês, um pouquinho de cada área, alguns exemplos de projetos, bem rapidinho, né, porque tem bastante coisa. Olá, vamos lá? Então, aqui é um diagrama para vocês entenderem um pouco como é que funciona hoje o Design Possível. As áreas que a gente tinha inicialmente eram o pedagógico, que é essa área que trabalha na parte de formação dos grupos, o comercial, que faz a mediação comercial e comercialização dos produtos, o LEDS, que é o Laboratório de Estudos em Design para a Sustentabilidade, que é a parte mais de pesquisa, a parte mais acadêmica do Design Possível, e o que agora se chama EDLab, mas antes se chamava o Núcleo de Comunicação, que era responsável pela parte de comunicação e todos os projetos relacionados a design gráfico. Essas áreas se tornaram o que a gente vem chamando de empresas sociais, né, que é um modelo novo, então mesmo para a gente está um pouco difícil de entender como é que vai funcionar, mas a comunicação se tornou o EDLab, e surgiu uma nova empresa, que é a Produtora Social. Então, falando aqui um pouquinho do pedagógico, que é responsável pela parte de formação técnica e empreendedora, por meio da tecnologia social Possíveis Empreendedores, que é uma tecnologia que a gente certificou junto à Fundação Banco do Brasil em 2009, em 2011, estamos buscando novamente a certificação esse ano, que ela condensa como funciona toda a parte de formação e estruturação de empreendimentos sociais junto a grupos produtivos que o Design Possível vem fazendo desde a sua formação. Né? Quem tiver interesse de conhecer a tecnologia social, ela está disponível no site da Fundação Banco do Brasil. Também o pedagógico também é responsável pela parte de oficinas mais pontuais em alguns projetos e empreendimentos, em eventos e em projetos com a juventude. Aqui um exemplo, né, de um grupo que se formou junto com o Design Possível, que é o Cardume de Mães.
que elas trabalham com o desenvolvimento de produtos a partir do reaproveitamento de lona, né, de bandas publicitárias. E é o primeiro grupo que a gente conseguiu independizar e que já está quase chegando a ser uma empresa formal mesmo, com CNPJ, tudo bonitinho como a gente deseja. Aqui o Grupo Pano pra Manga, que é um outro projeto também que já está com a gente há bastante tempo. É um grupo que a gente vem formando junto com a Camis Brasil e que se iniciou com um projeto junto com a Escola Técnica Natasha. E hoje o grupo é fornecedor de uniformes e camisetas e tem como principal cliente, por enquanto, a Camis, mas a gente vem trabalhando com eles para poder expandir essa carteira de clientes. O Grupo Arrastapé, que é um projeto mais recente, é nosso primeiro grupo de sapateiras. A gente está numa parte de formação técnica com elas, de melhoria do produto, né? E é um projeto que a gente vem mantendo junto com a ONG Projeto Arrastão, que fica no Campo Limpo. O Grupo Bapelar, que também é um grupo que já tem um tempinho com a gente, que é uma parceria junto com a Pai Barueri. São mães, pais e alguns atendidos da Pai, que desenvolvem produtos com papel reciclado, na parte de embalagens especiais, né? E a gente agora está com eles na parte de desenvolvimento da identidade visual. O projeto Jovens Urbanos foi um projeto que a gente fez no ano passado, junto com a ONG Projeto Arrastão, que foi na parte de formação, foi principalmente uma oficina com jovens, né, que participam do Projeto Arrastão, na área de design gráfico e de vídeo de animação. Falar um pouquinho do Idelab, né, como eu já tinha falado do núcleo de comunicação, foi a empresa que absorveu esses trabalhos na parte de identidade visual, branding, design gráfico, de empreendimentos sociais e instituições do terceiro setor. Né? Aí aqui alguns projetos desenvolvidos pelo Idelab, está em andamento, né, o brand do selo social. O selo social, S2 Selo Social, que é um projeto que o Design Possível, junto com o Consulado da Mulher e com a Rede de Saúde Mental de São Paulo, a gente está desenvolvendo uma certificação de empreendimentos sociais. E o desenvolvimento do branding do selo social foi um dos projetos que o Idelab desenvolveu. O branding da Cooper Aldeia, que é um outro grupo que é parceiro do Design Possível. A gente já desenvolveu uma série de projetos com a Cooper Aldeia, que fica em Americanópolis. E um dos projetos que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, que é o branding da Cooper Aldeia, para melhorar, né, trazer uma melhora de marca e de comunicação de marca. E aqui alguns projetos mais pontuais da área de design gráfico e editorial, né? Aqui todos eles juntos com o Projeto Arrastão, então uma cartilha, tem também ilustração, um livro que foi lançado recentemente. Algumas marcas de grupos, né, de empreendimentos que a gente já atendeu, ainda atende, então o Grupo Geração, Modela Pano, Pano pra Manga, tem diversos outros, a gente trouxe aqui só alguns para vocês conhecerem. Sempre a gente busca desenvolver esses projetos de identidade visual com os grupos. Então, tudo que a gente desenvolve de projetos, de formação, de venda, com os grupos, para justamente ter essa troca de conhecimento e essa transferência de tecnologia, tanto nossa para eles como deles para a gente. Falar um pouquinho do LEDS, que é o Laboratório de Estudos de Design para Sustentabilidade, que é justamente a empresa que fica responsável por todos os projetos ligados à pesquisa, à produção do conhecimento, à sistematização do conhecimento que é gerado dentro do Design Possível. E a missão principal do LEDS é justamente de aproximar o Design Possível e essa discussão do design para sustentabilidade das pessoas em formação, né? Então está junto com universidades, desenvolvendo projetos que vocês vão ver mais para frente. Aqui um dos projetos que a gente já vai para a terceira edição
que é o Trote Solidário do Mackenzie, que a gente organiza uma série de oficinas, é um dia inteiro de oficinas, junto com os grupos e as ONGs parceiras do Design Possível, justamente para aproximar, né, os novos estudantes, os calouros e a própria instituição Mackenzie dessas organizações, desses projetos, justamente para mostrar que existem outras opções de trabalho e de formas de atuar profissionalmente, que não dentro do padrão, né? Dentro do mainstream, que é o que a gente faz no Design Possível, né? Então, no Trote Solidário, a gente convida as ONGs e os grupos para ministrarem oficinas para os calouros, para eles conhecerem os projetos e, se tiverem interesse, continuar nessa área, né? O Design Possível hoje tem uma voluntária que foi que veio de um Trote Solidário do Mackenzie, né? Os cursos, né? O LEDS organiza uma série de encontros, de cursos, seja com pessoas mais dentro do próprio Design Possível, com grupos, com ONGs, né? O pessoal da LIF vai dar um curso lá também esse mês, e que é justamente os projetos que visam fazer essa difusão do conhecimento, troca de conhecimento e ampliação da rede de relacionamentos também. Aqui foi uma atividade que a gente fez na FAAP, que a gente ministrou uma aula sobre o terceiro setor e fez uma oficina com o Grupo Cardume de Mães, que é uma das ações de aproximação com as universidades. Você quer falar do comercial? Não? Eu continuo. Então, o comercial é a área responsável pela mediação comercial dos grupos, né, tá tentando inserir os produtos no mercado formal, participa de feiras, eventos, bazares, exposições, promove rodadas de negócios entre grupos produtivos e outras entidades e também desenvolve a parte de orçamentos, acompanhamento de produção, relacionamento com clientes, atendimento comercial, desenvolvimento de novos produtos, junto com os grupos produtivos. A gente tem o comercial como uma primeira empresa, de fato, que se formou no Design Possível. Ela surgiu em 2011, como uma necessidade do próprio Design Possível para conseguir fazer essa venda de uma forma mais confortável. Então, a gente abriu uma empresa para conseguir emitir nota fiscal com menos impostos, né? Então, essa parte jurídica, essa parte comercial que a gente também tem que ir aprendendo com o tempo para poder viabilizar o trabalho dos grupos, né? E ser um parceiro positivo nesse caso. Aqui alguns projetos desenvolvidos pelo comercial, participação na virada cultural junto com o SESC Ipiranga, que a gente montou uma série de móveis de papelão e convidou as pessoas a fazer intervenções nesses móveis com pinturas e desenhos, e convidamos alguns grafiteiros, que são parceiros do Design Possível, para ajudar nessa oficina de desenho. Participação na Craft Design, que é parceira do Design Possível há alguns anos, então montagem do stand, comercialização, essa gestão da comercialização junto com os grupos produtivos. Rodada de negócios, essa rodada aconteceu no ano passado, foi junto com um empreendedor italiano que veio conhecer os produtos e os empreendimentos para poder levar produtos para a Europa. O Design de Perifa, que foi um projeto que a gente desenvolveu por algum tempo, que é uma exposição de iniciativas, né, que a gente chama de iniciativas do design, né, da periferia. A parte de atendimento comercial, que a gente está realizando ultimamente com o Pano para Manga, né, que é justamente junto com elas ensinar essa parte de como fazer a venda do produto, como captar cliente, como organizar a produção. A exposição Eu Não Sou Mais de Plástico, Sou Sustentável e Gero Renda. A linha de produtos junto com a Urbana Bicicletas e o Grupo Cardume de Mães, que foi lançada na última Craft Design, são alforjes, bolsas, cestinho, tudo feito de banner. E a produtora social, né, agora a outra empresa, acho que é a última, né? Que é responsável pela produção sociocultural, envolvendo projetos na área de audiovisual, também assessoria para elaboração e articulação de projetos.
junto a empreendimentos, ONGs e pessoas físicas. Então, alguns dos projetos desenvolvidos pela produtora, registro em vídeo e fotográfico do evento Cultivar Talks, junto com a empresa Árvores Vivas, foi no ano passado. O Design World, também a filmagem das palestras e dos workshops do Design World, que é um evento que a Associação dos Designers de Produtos já vem desenvolvendo desde o ano passado. A oficina de projetos socioculturais, a gente teve 2 semanas, né? A primeira oficina de projetos socioculturais, que a Isadora ministrou lá no Design Possível, em parceria com o LEDS, que foi justamente de explicar, de mostrar um pouco como se escreve projeto, como que funciona escrever projetos para editais, né? Foi bem bacana e a gente quer continuar fazendo umas edições aí. A escrita de projetos, né? Então a gente está agora com o projeto Arrastão, que faz desenvolvendo a parceria justamente na área de escrita de projetos. E é isso, aqui no nosso contato, né? A gente agradece muito a participação. A Isadora vai dar mais uma palavrinha aqui, bem rapidinho, tá bom? Mas obrigada pela atenção de vocês. Eu nem ia falar, mas é que teve uma questão ontem, né, que a gente ficou sabendo, e eu queria aproveitar e convidar a Patrícia e o próprio deputado Pena para a gente se mobilizar, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um órgão do governo que se chama SUTACO, que é a Superintendência do Trabalho Artesanal em Comunidades, e que tem um trabalho de apoiar os artesãos, né? Então vai desde artesãos, artesanato regional até costureiras, que normalmente muitos deles de baixa renda, e todos os nossos empreendimentos são cadastrados na SUTACO. As pessoas, né, têm o papel de ajudar a emitir notas fiscais, a promover cursos, enfim, tem um papel bem importante nessa questão do artesanato. E ontem saiu uma notícia de que o governador, né, o Geraldo Alckmin, vai fechar diversas autarquias do estado, inclusive a SUTACO, com a justificativa de que, como ele reduziu o valor da tarifa, ele tem que cortar gastos de outras áreas, né? Enfim. Não é só helicóptero, não? Não é só helicóptero, vai fechar uma série de coisas da SEAD, uma série de autarquias. E foi ontem, parece que já vai ser publicado no Diário Oficial na segunda, só para ninguém. Foi hoje, só para não, né? Daquele jeito. Então, a gente, o Design Possível, o Christian também, né? Vai falar um pouco disso depois. A gente está se articulando com outras instituições, com empreendimentos, com artesãos, para fazer uma carta de repúdio, manifestação, enfim, o que puder, porque é um absurdo, assim, né? Simplesmente enfiar por goela abaixo uma decisão. E a SUTACO tem 80 mil pessoas cadastradas, 80 mil artesãos, claro, nem todos são ativos, mas já é difícil. A SUTACO já tem um trabalho que é difícil de conseguir articular e estruturar, sendo que o artesanato é praticamente, acho que a quinta, como falou, o quinto responsável pelo PIB na economia do Brasil, isso do que se tem registrado, né, sem contar as coisas que não são vendidas com nota fiscal. Então é um absurdo, né? A gente ficou extremamente chocado e indignado. Então eu queria aproveitar e já convidar as pessoas também que estão aqui para se juntar a essa mobilização, porque é bem... Coloca na página do Facebook do Design na Brasa essa manifestação, e a gente tentando mobilizar as pessoas por lá também. Tem 3.500 mais ou menos pessoas cadastradas lá, a gente pode fazer alguma coisa. Legal, bacana. Obrigada. E aí quem quiser entrar em contato, tá aí, a gente também tá por aí até o final do evento, tá?